E o que me chama a atenção, que na sua coletiva de apresentação para o jogo, o senhor pediu volume, o senhor pediu vontade e o senhor pediu que fosse um time que chamasse a torcida para jogar consigo. E parece que nos dois tempos houve muita vontade, o volume mais no segundo tempo, mas de qualquer maneira eu queria a sua análise esse trio do que o senhor queria se foi alcançado. Parabéns. Obrigado, Boris. Bom, nós temos atletas com características de controle de jogo, né? Onde a gente consegue aliar qualidade técnica com manutenção de posse e criatividade. Então, pensando nisso, a gente buscou trabalhar a semana uma equipe onde a gente buscasse controlar mais o jogo a partir da posse, para se instalar no campo de ataque e, a partir disso, criar o volume ofensivo, buscando as definições. Por isso, né, a vinda do Ferraz, né, para jogar um pouco mais como um meia, né, para se aproximar ali do Souza. Também por isso a escolha do Gabriel, né, jogando aberto pela direita, com liberdade para flutuar e ser mais um homem ali para se aproximar e criar essa capacidade associativa, né, para que a gente tivesse capacidade para controlar o jogo por dentro, que a gente tivesse um pouco de força dos corredores laterais a partir do avanço dos nossos laterais, dos Diegos, né, tanto na direita quanto na esquerda, para a gente ter um pouco mais de gente pisando na área, né. O gol do Gabriel saiu dessa forma, né, um cara que joga teoricamente como extremo, mas flutuando para dentro, pisando na área, né. O extremo do lado contrário um pouco mais perto do gol também, para duplicar ali com o Jael dentro da área. Então a gente buscou trazer esses ajustes durante a semana, né, e os atletas compraram, né, a ideia, e aliado isso muito, principalmente pelo estado, né, um pouco anímico que a equipe se encontrava, né, troca de treinador, a derrota para a Aparecidense, isso traz muitas dúvidas, né. Então a gente todo dia, todo o trabalho, a gente buscou fortalecer a confiança do grupo, né. Não à toa o grupo lutou bastante do início ao fim, né, estavam extenuados ao final do jogo. O Diego Matos tomou uma pancada no tornozelo e conseguiu terminar o jogo de uma forma heróica. Então o grupo conseguiu competir do início ao fim, né. Quando a gente conseguiu ter a confiança e a coragem, a gente conseguiu botar a bola no chão, girar corredor, chegar ao campo, a meta do adversário a partir disso. Quando não deu também, a gente acelerou um pouco em algumas bolas diretas, né? Faltou um pouco de ajuste ali para a segunda, porque não é tanto a característica da nossa equipe, né? Esse jogo mais disputado, e era a característica da equipe do Floresta, né? Então nesse jogo mais disputado era até um pouco normal que o Floresta tivesse vantagem sobre a gente, e a gente precisava competir. A gente conseguiu competir de igual para igual, para a partir disso a gente colocar o nosso jogo de controle. Professor Otávio, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. O senhor falou de algumas situações que fez em ajustes, e eu queria falar especificamente da atuação do Vitor Ferraz, né? A gente viu no treinamento de sexta-feira esse novo posicionamento, e hoje ele deu uma assistência e, na minha opinião, foi um dos melhores em campo. Queria que o senhor falasse desse ajuste e projetando a longo prazo o uso dele aí. Cara, a gente busca potencializar o Ferraz no sentido de trazer a qualidade técnica e criatividade dele para um setor mais decisivo, né? A gente buscou estimular uma criação a partir dos zagueiros e do goleiro, para a gente quebrar essa primeira pressão do adversário, né, utilizando o goleiro e os zagueiros, para que a partir disso a gente chegasse a bola no Souza, a bola no Ferraz, e eles terem as opções, né, o Gabriel, o Alisson, o Jael, os laterais vindo de trás por fora, para que a gente tivesse esse volume de número de atletas ali para definição. E então, trazendo essa criatividade, essa capacidade de leitura que o Ferraz tem para encontrar os espaços vazios e atacar esses espaços vazios dentro do campo do adversário, como foi, né, o gol, onde ele ocupou muito bem ali e achou o Gabriel. Então a gente buscou trazer essas características um pouco mais para perto do gol, para refinar mais esse volume ofensivo que a gente tinha como intenção de criar no jogo de hoje. Professor, boa noite, parabéns pelo resultado. Obrigado. Existe um planejamento, né, uma preparação da equipe, mas quando chega no jogo a execução tem uma série de fatores, né, que interferem nisso. O senhor falou antes da partida sobre dominância, imposição e protagonismo.
Hoje existiu isso no Náutico e depois, né, de alguns minutos que passaram aí essa partida, qual é o sentimento do Otávio Augusto no primeiro jogo como profissional, como técnico de uma equipe profissional? Por momentos a gente esteve num jogo muito mais transitório e disputado do que no nosso controle, né? A gente até fez alguns ajustes do primeiro para o segundo tempo nesse sentido, para que mesmo se a gente não tivesse conseguindo controlar com a posse, mas que a gente controlasse bem o espaço defensivo, né, a partir do nosso bloco defensivo, para que a gente não sofresse tanto espaçado, e principalmente na transição, que era onde a gente detectou que o Floresta pudesse nos trazer grande perigo, né? Então a gente fez ajustes ali da proteção, né, da área, da entrada da área, né? A gente fez ajustes da indução ali da primeira linha de pressão nossa, com o Ferraz, Jael, depois com o Júlio, com o Souza, com o próprio Eduardo, né, para que a gente conseguisse, não conseguindo colocar a bola no chão, criar, sair de trás com ela dominada, né, com ela de forma mais segura, que a gente conseguisse não deixar o Floresta adentrar dentro do nosso campo com tanta facilidade, né. O jogo ele envolve vários fatores, né? A chuva também atrapalhou um pouco, o campo ficou mais escorregadio, então a bola, ela às vezes não fica tanto no pé, ela bate, espirra, né? A fixação do pé do atleta às vezes escorrega, então às vezes causa essa desconfiança e a insegurança, né? Então, as decisões do atleta, eles sempre vão fazer a leitura ali dentro do jogo e escolher a decisão que achar mais segura, que achar que vai trazer o maior benefício, né? E isso é uma decisão muito deles, né? A gente precisa respeitar isso. A gente trabalha durante a semana para estimular e a hora do jogo a gente vai respeitando a decisão deles, buscando orientar, buscando sugerir e mostrar para ele algumas situações, e eles vão aproveitando, né, da maneira que for possível. A partir disso, né, a gente faz a leitura pós-jogo, faz as avaliações para que a gente continue estimulando, para que eles cada vez mais consigam organizar e sintonizar os movimentos, a execução, né, ter a confiança para a execução e a qualidade para isso. E assim, meu sentimento é de muita gratidão, né? A confiança do clube, todo mundo, o staff do clube, sempre passando por mim, desejando, né, boa sorte, bom jogo, torcendo muito. Então eu só tenho a agradecer a recepção, né, dos atletas, a recepção do staff, a comissão da casa, a confiança da direção, né, e ter me dado essa oportunidade de ter comandado a equipe durante essa semana e dirigido a equipe no jogo de hoje, né? Então eu fico muito feliz, muito grato, né? Agradecer também o apoio de toda a torcida que veio e apoiou do início ao fim a nossa equipe. Então eu termino a noite, né? Quer dizer, quando eu for dormir, que não vai ser por hora, né? Vai ficar um pouco remoendo o jogo ainda na cabeça, a adrenalina do jogo. Mas eu só tenho a agradecer a Deus por ter me permitido esse dia de hoje e fico muito feliz. Otávio, boa noite. Além da gratidão, eu queria falar sobre teus outros sentimentos nesse dia, que certamente é um dia marcante para você, um dia especial na tua carreira. Antes do jogo, antes da bola rolar, eu queria saber que tipo de sentimentos rondavam por aí, de repente ansiedade, se foi um dia que você encarou o jogo de uma maneira diferente do que você já tinha encarado na tua carreira até então. E o pós-jogo também, se vem aquele alívio de ter visto que deu tudo certo. Queria que você falasse o pré e o pós, como é que foram. Cara, a ansiedade é normal, né? Acho que você que está no futebol não sentir isso, você perdeu o bichinho, né? Que movimenta esse sentimento da gente pelo futebol, né? Essa adrenalina e essa vontade de estar dentro desse meio, né? Mas busquei fazer uma rotina muito similar ao que eu sempre vinha fazendo, né? Eu acho que quando a gente tem convicção, essa convicção nos dá segurança, né? E a segurança, ela controla qualquer tipo de ansiedade, nervosismo que possa acontecer, né? No pós-jogo, o alívio, claro, né, pela vitória, principalmente porque esse grupo merecia demais ganhar esse jogo de hoje, né? O quanto que eles trabalharam durante a semana e o quanto que eles correram, lutaram, né, disputaram no jogo de hoje, né? E poder ter contribuído com isso, principalmente nessa questão deles mentalizarem o quanto eles eram capazes, né? E do quanto eles tinham essa capacidade de competir, né? Porque a gente sabe que por vezes a Série C vai pedir nesse tipo de atitude, né? Então eu fico muito feliz, né? Fico muito contente e, se Deus quiser, esse grupo tem muitas coisas a conquistar aí durante o ano. Otávio, boa noite. Você chegou para essa partida sendo o técnico interino do Náutico, mas o Alvirrubro ainda não acertou com o treinador. Então, de uma certa forma, esse fato te motivou ainda mais ao longo da semana para, quem sabe, deixar uma pulga atrás da orelha por uma efetivação no cargo de técnico do Timbu?
Não, cara, não. Eu foquei muito no trabalho voltado para o jogo. Né, organizar a semana, os conteúdos de trabalho, né, o que é que o grupo ia precisar para esse jogo de hoje. Foquei muito nisso sem pensar no após. Né, eu sou funcionário do clube, né, estou, né, no sub-20 a serviço aqui do profissional, e o que o clube decidir onde for melhor minha utilização, eu vou estar a serviço. Boa noite, Otávio. Parabéns pela vitória. Perguntar um pouco sobre o desempenho de dois jogadores. Né? Você perdeu o Polvidier um pouco antes do jogo, por incômodo no joelho, e você utilizou no começo do jogo o Alisson Santos e depois, no intervalo, colocou o Thiaguinho. Como é que você avalia o jogo desses dois jogadores ali na construção pelo lado esquerdo no time do Náutico? Bom, o Alisson, ele também vinha de um período inativo, né? Ele teve um trauma no tornozelo e ficou cerca de 3 semanas, voltando no início dessa semana a trabalhar. Então a gente esperava que talvez, né, principalmente porque essa entrada dele no time titular veio há 2 dias antes do jogo, então a gente esperava que talvez ele sentisse um pouco o ritmo. Né? E aí o sentir ritmo atrapalha tudo, atrapalha a decisão, atrapalha a iniciativa, atrapalha a execução técnica, né? Então por isso que a gente optou pela troca no intervalo, né? Sabendo que ele contribuiu no que foi possível ali no primeiro tempo, e a entrada do Thiaguinho era para dar volume, era para dar força, né? Para que pelo menos a gente conseguisse disputar bem ali no corredor e recompor um pouco melhor do que o Alisson vinha fazendo, né? Mas algo normal pelo tempo que ele estava inativo. E ele também, o Thiaguinho entrou no lado esquerdo, que é um lado não tão usual dele atuar, né, tanto que depois a gente jogou ele lá pro lado direito, né, então por vezes ele se sentia um pouco ali fora do tom no lado esquerdo de fazer a leitura por onde atacar o espaço, né, vir no pé, mas algo normal também, algo que com certeza no dia a dia vai ser estimulado, né, mas ele fez o que a gente pediu do ponto de vista tático, né? Melhorou a recomposição, o fechamento dos espaços, né? A competitividade ali no corredor para não deixar os caras avançarem tanto pelo lado dele, né? E graças a Deus, com louvor, ele conseguiu cumprir bem e ajudou a gente ali. Boa noite. Obrigado. A gente sabe que jogo é entrosamento. Pronto, agora sim. Boa noite, Otávio. Parabéns pela vitória. Sabemos Obrigado. que grupo é entrosamento, é contato, e você falou durante a semana que você estava tendo essa reflexão, ouvindo bastante, né, os jogadores. No fim da partida agora, o Vitor deu uma entrevista falando que o contato é bom, o entrosamento, tem muita coisa, claro, ainda para organizar, ajeitar, mas a gente vê que já está tendo esse entrosamento. E você até falava também que acompanhava os treinos do time profissional. O quanto isso tem ajudado, né, ajudou durante a semana, ajudou também nessa vitória, e o quanto essa vitória fortalece para a próxima, uma vez que o Náutico tem um jogo em casa contra o time do América no próximo fim de semana. Obrigado. Bom, eu, enquanto treinador, eu busco fazer e ter a certeza, né, que os atletas têm a segurança do que vão fazer dentro de campo, né? Então, para isso, eu gosto muito de dialogar, para que eles possam externar o que eles estão sentindo, o que eles estão entendendo, ou qualquer dúvida que eles possam ter, para que a gente consiga esclarecer tudo ao máximo. Tanto é que ao final do último treino, no domingo, eu juntei a equipe que ia iniciar o jogo e perguntei se tinha mais alguma coisa, alguma sugestão, né? Eu sou muito tranquilo em ouvir qualquer sugestão do atleta. A gente vai dialogar, vai conversar, ver o que é melhor para a equipe, ver o que é mais vantajoso, né? Então, graças a Deus, o grupo ele tem muito isso com eles, né? Essa capacidade de refletir, essa capacidade de externar o que eles estão enxergando ali de dentro, né? Seja do treino, seja do jogo. E eu, né, num papel de comandante, eu tenho que ouvir, refletir e a partir disso ir, né, tocando e norteando eles num caminho único, né? Para que eles estejam sintonizados o máximo possível.